Na intimidade de um casal, existem gestos que falam mais alto do que qualquer palavra. Um toque inesperado, um beijo profundo, um olhar de desejo podem sustentar anos de amor. Mas a ausência desses gestos também carrega mensagens. Quando uma mulher decide nunca se entregar em certas formas de prazer, como o sexo oral, pode acreditar que está apenas impondo um limite pessoal. O que muitas não percebem é que nesse silêncio, algo perigoso começa a se acrescer. O homem, principalmente depois dos 60, continua a carregar desejo. Talvez o corpo não responda com a mesma rapidez, talvez precise de mais estímulo, mais calma, mais paciência. Mas o desejo permanece, e se a parceira nunca se permite explorar essa intimidade, se ela nunca faz isso com o marido, nasce nele uma sensação silenciosa de rejeição. Não importa se ela o ama, não importa se estão juntos há décadas. A mensagem que ele lê é simples: ela não me deseja por completo. Esse tipo de rejeição não se fala no café da manhã, não se confessa aos filhos, não se coloca na mesa do jantar, mas ele corrói por dentro. O homem começa a se sentir invisível, a acreditar que não merece, a se convencer de que o prazer dele não importa. E é nesse vazio que mora o risco. Porque quando um homem se sente esquecido, o mundo à sua volta parece cheio de lembranças do que ele não tem. Não estou aqui para acusar a mulher, nem para colocar o peso de tudo sobre ela, mas é preciso encarar um fato. A intimidade é uma ponte construída dos dois lados. E quando um lado recusa constantemente a atravessar, o outro começa a procurar caminhos alternativos. Muitas vezes não por maldade, mas por sobrevivência. Eu já ouvi homens idosos me confessarem coisas que nunca disseram em voz alta. Um deles, com 72 anos, disse: Doutora, eu não queria trair minha esposa, mas quando percebi que outra mulher me desejava de um jeito que ela nunca me desejou, eu caí. Eu só queria sentir que ainda era homem. Essa frase resume exatamente o risco que existe quando o sexo oral, o gesto de entrega, é constantemente negado. Abre-se uma porta silenciosa para que outra pessoa ocupe esse espaço. E é curioso notar que, para muitos homens, não se trata apenas do prazer físico. Trata-se de algo mais profundo, de se sentir aceito, desejado, valorizado. Quando a parceira nunca se inclina sobre ele, nunca se arrisca nesse gesto, ele interpreta como falta de vontade, falta de interesse, falta de paixão. É como se ela dissesse, mesmo sem palavras: Você não merece isso de mim. E acredite, esse recado não desaparece. Ele cresce, ele vira distância, ele vira frieza, ele vira, em alguns casos, traição. Não porque o homem queira destruir a família, mas porque ele quer sentir novamente que é visto. Mas aqui está o ponto mais importante. Essa situação não precisa terminar em abandono. O sexo oral, quando resgatado na maturidade, pode ser um dos maiores remédios para revitalizar o casamento. Não é apenas sobre boca e corpo, é sobre confiança, entrega, intimidade profunda. É sobre dizer ao marido, com gestos e não apenas com palavras: Você ainda é meu, eu ainda te desejo, eu ainda te quero inteiro. No próximo bloco, vou te mostrar como a recusa constante impacta não apenas o homem, mas também a mulher, e como esse ciclo silencioso pode ser quebrado. Vamos falar sobre autoestima, sobre desejo reprimido e sobre como um simples gesto de entrega pode reacender um casamento inteiro. Quando uma mulher decide nunca se inclinar para o marido nesse gesto de intimidade, ela acredita que está apenas traçando um limite. Talvez por vergonha, talvez por crença, talvez por achar desnecessário. Mas o que ela não percebe é que, ao negar esse ato repetidamente, está também alimentando uma ferida no relacionamento que cresce em silêncio. No homem, o efeito é direto. Ele sente que há uma barreira entre ele e a parceira, uma parede invisível que o impede de se sentir completamente desejado. Essa sensação não fica apenas no quarto. Ela o acompanha no olhar, na fala, na forma como ele se posiciona diante dela.
Ele começa a se retrair, a se calar, a evitar pedidos. O medo de ouvir não o faz parar de tentar. E aos poucos, o silêncio íntimo se transforma em silêncio conjugal. Mas essa recusa não atinge apenas o homem. A mulher também sofre as consequências, ainda que não perceba de imediato. Ao negar esse gesto, ela reforça uma ideia dentro de si mesma. A de que prazer tem limites, que desejo tem fronteiras, que há territórios proibidos em seu próprio corpo. Ela se priva da liberdade de explorar a própria feminilidade, de viver a entrega completa. E com o tempo, essa negação vira frieza. O toque dela se torna mais protocolar, menos vivo. O beijo perde intensidade, o olhar perde fogo. Eu costumo dizer às minhas pacientes: quando você nunca faz isso com o marido, não está apenas negando prazer a ele, está negando a si mesmo essa oportunidade de experimentar uma versão mais livre e mais íntima de quem você é. O gesto não é apenas sobre a boca no corpo dele, é sobre quebrar barreiras de vergonha, de medo, de tabus que carregamos desde a juventude. É sobre provar para si mesma que ainda é capaz de se entregar, mesmo depois de décadas de casamento. E aqui está na verdade que muitos não gostam de ouvir. Quando a mulher recusa sempre, o homem não apenas sente falta do prazer físico, ele passa a sentir falta de ser visto. E quando outra mulher, mesmo de forma discreta, oferece esse olhar de desejo, o coração dele balança. Não porque ame menos a esposa, mas porque dentro dele existe um grito não ouvido. Eu ainda sou homem, eu ainda quero ser desejado. Já atendi casais em que a traição aconteceu justamente por isso. A esposa me dizia: mas eu sempre estive presente, sempre cuidei dele, sempre cozinhei, sempre fui fiel. E o marido, com lágrimas nos olhos, respondia: mas você nunca me desejou inteiro. Eu só queria sentir isso mais uma vez. Esse é o ponto central. O gesto negado vira espaço vazio. E o espaço vazio não fica vazio por muito tempo. Ele chama, atrai, convida. É como uma janela aberta na noite. Mais cedo ou mais tarde, alguém olha para dentro. Mas não precisa ser assim. Esse ciclo pode ser quebrado. E muitas mulheres, ao decidirem oferecer esse gesto pela primeira vez em anos, descrevem a experiência como libertadora. Não apenas para o marido, mas para elas mesmas. Dizem que sentiram uma força nova, que descobriram prazer no ato de dar prazer, que perceberam que ainda podiam surpreender, conquistar, seduzir. No próximo bloco, vou revelar como esse simples gesto, quando resgatado, pode reacender o desejo no casamento, não apenas devolvendo vitalidade ao homem, mas também despertando uma nova energia feminina. Vamos falar sobre a magia da reciprocidade. Quando o seu prazer dado volta multiplicado. A recusa constante cria distância, mas a entrega inesperada tem o poder de mudar tudo em um instante. Quando uma mulher decide se libertar da vergonha, do tabu ou da ideia de que isso não é para ela, e oferece ao marido esse gesto íntimo, algo extraordinário acontece. O homem não sente apenas prazer físico, ele sente reconhecimento. Ele entende sem palavras que ainda é visto como homem, ainda é desejado, ainda importa na cama e na vida. O mais impressionante é como essa atitude não beneficia apenas o marido. Muitas mulheres me confidenciaram que, ao surpreender seus parceiros com esse gesto, descobriram dentro de si uma energia que acreditavam perdida. Eu me senti jovem outra vez, disse uma paciente de 68 anos, após anos de silêncio conjugal. Não foi apenas o marido que voltou a sorrir, ela mesma se redescobriu. Descobriu que ainda era capaz de seduzir, de surpreender, de comandar a intimidade. Esse poder devolveu brilho ao olhar, leveza à postura, confiança ao coração. O prazer oral, quando resgatado na maturidade, se transforma em símbolo de renovação. Não é apenas sobre boca e corpo, é sobre dizer: nós ainda temos algo a viver juntos. E quando o homem sente isso, ele responde. A vitalidade retorna, a testosterona aumenta naturalmente,
a ereção se fortalece e a relação se alimenta desse ciclo virtuoso. Ela se entrega, ele reage, ambos rejuvenescem. Eu costumo chamar isso de círculo da reciprocidade íntima. Quando a que a mulher oferece prazer, o homem se sente valorizado e devolve em atenção, carinho e desejo. Esse retorno desperta nela o prazer de se sentir amada e desejada. E assim, o ciclo se alimenta continuamente. É por isso que casais que mantêm esse tipo de entrega, mesmo depois de décadas juntos, parecem mais jovens, mais cúmplices, mais felizes. Eles não estão apenas fazendo sexo, estão cultivando vitalidade, saúde emocional e longevidade conjugal. Mas existe ainda um detalhe poderoso. Quando a esposa surpreende o marido com esse gesto, ela rompe a monotonia. A rotina é a maior inimiga da paixão. O mesmo beijo, o mesmo toque, a mesma posição, tudo isso vai apagando a chama aos poucos. Mas basta um gesto diferente, ousado, inesperado, para incendiar de novo o desejo. O homem que acreditava que já tinha visto de tudo se surpreende. E essa surpresa é afrodisíaca. A mulher que acreditava estar velha demais para ousar descobre que nunca é tarde para despertar fogo. Um paciente meu, o senhor. Álvaro, de 73 anos, vivia dizendo que a vida íntima dele tinha acabado. A esposa, após ouvir uma de minhas palestras, decidiu experimentar. Sem dizer nada, numa noite qualquer, quebrou-me um tabu de anos e se entregou a esse gesto. No dia seguinte, Álvaro me ligou com a voz embargada. Doutora, parecia que eu tinha 30 de novo. Mas não foi só isso. Eu vi nos olhos dela que ela também estava viva outra vez. Esse episódio reacendeu não apenas a cama deles, mas também a vida a dois. Começaram a sair mais, a se tocar mais, a rir juntos. O gesto foi a chave de uma nova fase. No próximo bloco, vou revelar o risco invisível de nunca resgatar esse ato. Porque a recusa não apenas abre espaço para outra pessoa, mas também acelera o envelhecimento emocional do casal. Vou mostrar como o corpo e a mente definham sem essa troca e como a ausência de intimidade verdadeira pode ser tão perigosa quanto uma doença silenciosa. Poucas coisas são tão destrutivas em um relacionamento quanto o silêncio íntimo. Não o silêncio da paz ou do descanso, mas o silêncio do corpo que já não se oferece, da boca que já não toca, da entrega que nunca chega. Esse silêncio cria rachaduras quase invisíveis, mas que crescem com o tempo. Um casal pode até manter a rotina, dividir a casa, os filhos, as contas, mas dentro do quarto vivem como estranhos, e isso inevitavelmente vai cobrando seu preço. Quando a mulher nunca se entrega a esse gesto, o marido sente que lhe falta algo. Ele pode não reclamar, pode até fingir que não se importa, mas por dentro o vazio cresce. Esse vazio não é apenas físico, ele é também emocional e espiritual. É a ausência de um reconhecimento que todo homem, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos, continua precisando, o de que ainda é digno de desejo. E quando esse reconhecimento não vem, ele enfraquece. A autoestima despenca, o corpo perde vitalidade, a mente se fecha. E a mulher? Ela também perde. Pode acreditar que está apenas protegendo limites, mas na verdade está se afastando de uma parte essencial de si mesma. Negar sempre é também negar sua própria capacidade de seduzir, de surpreender, de viver o amor com intensidade. O corpo feminino, assim como o masculino, precisa de novidade, precisa de entrega, precisa de desejo. Quando ela se fecha para isso, não envelhece apenas o relacionamento, envelhece a si mesma. É por isso que tantos casamentos de décadas acabam em silêncio, traição ou solidão a dois. Não é porque faltou amor, é porque faltou intimidade verdadeira, porque um espaço ficou vazio e o vazio sempre chama. Se a mulher nunca faz, a mente do homem começa a lhe sussurrar: será que outra faria? E quando a vida lá fora coloca uma oportunidade em seu caminho, um olhar, uma palavra,
uma atenção diferente, ele se sente tentado. Não porque queira destruir o lar, mas porque deseja sentir de novo aquilo que lhe foi negado. Eu lembro do caso de Eduardo, de 69 anos. Casado há mais de 40 anos, dizia amar profundamente a esposa. Mas um dia confessou em lágrimas: Doutora, eu caí. Eu não queria, mas caí. Porque quando outra mulher fez por mim o que minha esposa nunca fez, eu me senti vivo outra vez. O erro não justifica a traição, mas explica o terreno fértil que o silêncio criou. E a esposa, ao descobrir, não entendia. Mas eu sempre cuidei dele, dizia. E eu lhe respondi: sim, você cuidou, mas não o desejou por inteiro. Esse é o risco invisível. A traição não começa no corpo, começa no coração ferido pela recusa constante. Começa no espaço vazio. E se esse espaço não é preenchido dentro do casamento, ele será preenchido em outro lugar. Mas a boa notícia é que ainda há tempo. Sempre há. Resgatar esse gesto, mesmo depois de anos, pode virar a chave. Não se trata apenas de técnica, mas de coragem. A coragem de quebrar um tabu, de surpreender, de olhar nos olhos do marido e dizer com ações o que as palavras não conseguem. Eu ainda te desejo, eu ainda quero você por inteiro. No próximo e último bloco, vou mostrar como esse resgate pode se tornar um divisor de águas. Como a decisão de se entregar pode não apenas salvar o casamento, mas também rejuvenescer a mulher e transformar o homem em alguém mais vital, confiante e apaixonado pela própria vida. Quando uma mulher decide, depois de anos de silêncio, se entregar a esse gesto íntimo, não está apenas oferecendo prazer ao marido, está oferecendo algo ainda maior, uma chance de renascimento. Renascimento para ele, que volta a se sentir homem. Renascimento para ela, que descobre que ainda carrega dentro de si a chama da sedução. E renascimento para o casal, que encontra uma nova forma de se enxergar, não como sobreviventes da rotina, mas como amantes de novo. O homem que recebe esse gesto inesperado não sente apenas o corpo reagir, ele sente o coração se expandir. Ele percebe que ainda é digno de desejo, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. E essa percepção é poderosa. Ela aumenta a testosterona, fortalece a circulação, desperta o vigor. Ele anda diferente, fala diferente, olha diferente, porque agora carrega dentro de si a certeza de que ainda importa, ainda é visto, ainda é desejado. E a mulher se descobre novamente capaz de surpreender. Percebe que ainda pode fazer tremer, que ainda pode despertar gemidos, que ainda pode ser lembrada como a amante e não apenas como companheira de rotina. Esse poder é transformador. Rejuvenesce sua autoestima, ilumina sua feminilidade, renova sua força interior. Juntos eles percebem que o casamento não acabou, que ainda há capítulos a serem escritos, noites a serem vividas, prazeres a serem explorados. E tudo isso começa com a decisão de não deixar o espaço vazio, porque o vazio sempre será preenchido. A escolha é: será preenchido dentro ou fora do casamento? O gesto negado abre caminho para outra, mas o gesto resgatado fecha portas e abre janelas. Janelas para novas experiências, novas memórias, novos sorrisos. Não é apenas sobre sexo oral, é sobre liberdade, entrega, cumplicidade. É sobre dizer: eu ainda te quero, eu ainda te escolho, eu ainda te desejo. E é isso que mantém um homem vivo. Não comprimidos, não remédios, não promessas externas. O que realmente prolonga a vida é a certeza íntima de ser amado e desejado. E a mulher tem em suas mãos, ou melhor, em seus lábios, a chave para isso. Seja ousada, seja livre, seja amante. Porque quando você se entrega, você não apenas mantém o seu homem ao seu lado, você também mantém a si mesma viva, desejada e poderosa. E juntos vocês descobrem que a idade não é um obstáculo,
mas apenas um número diante da eternidade do desejo humano. No Sotsuzuro no.